Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque Tu és o nosso Deus, a qual nos fortalecemos a cada dia em Te buscar com verdadeira justiça e santidade. Que o Senhor possa alcançar através do Teu Espírito Santo aqueles que hão de crer na promessa da Tua palavra, a qual veio através do Teu Filho Jesus Cristo, para nos mostrar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua santidade, a Tua compaixão e o Teu apreço por toda a humanidade, ou por todo aquele que hão de crer, viver e permanecer na Tua presença. Sou grato, Senhor, por todas as coisas, por todos os ouvintes, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, seus familiares, que o Senhor possa estar derramando graça sobre graça. E que através, Senhor, do Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor possa alcançar a vida de cada um. E assim, elucidando, iluminando o entendimento de cada um para o conhecimento da Tua grandeza, do Teu amor em santidade e justiça. Porque eu sou o Deus verdadeiro, ao qual temos crido que um dia estaremos com o Senhor face a face na eternidade, habitando com o Senhor, porque o Senhor já nos preparou morada através de Jesus Cristo, a qual nos deixou o Seu Espírito Santo para nos ensinar, nos capacitar para toda boa obra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo fôlego de vida, por poder ouvir, falar, respirar. E em tudo eu venho a dar graças, Senhor, seja nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades, na alegria, seja a cada dia no regozijo da minha alma, Senhor. Eu quero Te engrandecer, porque sem o Senhor eu não sou nada. Sou depende inteiramente da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Que o Senhor possa alcançar a cada um dos ouvintes que está me acompanhando nesses vídeos, para que o Senhor possa a cada dia conduzir a vida de cada um como o Teu querer e o Teu efetuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, meus queridos ouvintes. Que a graça do Deus eterno, do soberano Deus, possa alcançar a sua vida e de toda a sua família. Eu me alegro, me regozijo muito na presença do Deus Altíssimo e nas revelações da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Quero abordar um assunto que, por longos e longos tempos e datas e anos, a gente vê dentro das igrejas ou nas comemorações do mundo, onde as igrejas comemoram a Páscoa, mas muitos comemoram ou falam da Páscoa sem o entendimento. E também tem acerca e a respeito do Natal, que muitos comemoram o nascimento de Jesus. Mesmo dentro das igrejas, as pessoas comemoram, os pastores comemoram, os líderes comemoram. Mas eu vou te falar a respeito do nascimento de Jesus para elucidar e abrir o seu entendimento. Então, mesmo dentro das igrejas, falam, não, mas a gente tem que comemorar. É uma comemoração. Sabemos que o Natal é uma festa pagã. Ele é consagrado a um Deus pagão. Depois vou estar falando a respeito desse Deus nos vídeos mais para frente. Mas eu quero falar hoje a respeito do nascimento de Jesus para você ter uma base, um fundamento
quando foi que Jesus nasceu. Então presta atenção. O livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, o médico, a qual escreveu o Evangelho de Lucas, ele faz um anúncio. Ele vai delatar a respeito do nascimento de Jesus e a respeito do nascimento de João Batista também. Presta atenção. No capítulo 1 de Lucas, no seu versículo 26, nos fala assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamado Nazaré. Agora é a pergunta: qual o 6º mês do ano, meu querido? Qual o 6º mês do ano? O mês de junho, provavelmente. Possa ser que no calendário hebraico ou no calendário romano esteja uma diferença, mas o 6º mês é o mês de junho. Presta atenção. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, porque tinha que vir da linhagem de Davi, porque Davi era da linhagem de Judá. Presta atenção. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Presta atenção. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, se o anjo visitou no 6º mês, geralmente os partos normais das mulheres são 9 meses. Está entendendo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? São 9 meses. Se o anjo visitou Maria no 6º mês, então Jesus Cristo provavelmente nasceu no mês de março. Porque você tem que contar do 6º mês em diante. Então, quando se comemora o nascimento de Jesus, no mês de novembro, ou no mês de dezembro, no mês de dezembro, está se comemorando erradíssimo no dia do Natal. Então, essa comemoração não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Porque se o 6º mês é junho, então nós podemos contar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Vai dar 9 meses. 9 meses de gestação. Então, meu querido, para que você possa ter um pouco da ciência e da sabedoria quando se vai fazer comemoração do nascimento de Jesus no Natal ou no mês de dezembro, está totalmente errado. Está fora da palavra, fora dos ensinamentos do próprio Jesus, que através do livro de Lucas, ou do Evangelho de Lucas, está nos mostrando. Presta atenção. Versículo 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhes o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, tudo isso que Lucas estava relatando, mostrando através do seu evangelho, os profetas também profetizaram a respeito do nascimento de Jesus. Então vê que tudo que os profetas profetizavam tinha que se cumprir em Mateus, Marcos, Lucas e João e através dos escritos dos apóstolos. Então, só para que você possamos confirmar, vamos lá em Isaías 14. Confira tudo que eu estou falando, tudo que eu estou lendo. Confira, acredite na palavra, acredite naquilo que está escrito. Eu não sou nada, meu querido, mas eu acredito naquilo que está escrito e na revelação do Espírito Santo, na sabedoria do Deus Altíssimo. Então, Isaías 14 nos fala assim, olha, presta atenção. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, a qual o anjo levou para Maria. Presta atenção. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco, o Messias, o Salvador, o Eterno, o Soberano, o Pai das misericórdias. Por isso que eu não acredito no Deus da guerra, no Deus que vai desbanhar a sua espada, mandar os seus anjos desbanhar a sua espada. Eu não creio. Eu creio no Deus da misericórdia, porque está escrito que ele não era o Deus da guerra que viria. Israel esperava isso, Jerusalém esperava isso, os judeus esperavam um Deus da guerra, a qual não tinha misericórdia. Se você for ver lá no Velho Testamento, ou ler no Velho Testamento, o Deus não tinha misericórdia. Era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Lá era o Deus da guerra que destruía as nações. E é simples de analisarmos a palavra, porque a própria palavra nos fala que Deus não se compraz, não tem prazer na morte do ímpio. Então, Deus não tem o homem como um inimigo, mas tem outro Deus que tem os homens como inimigo dele, e ele quer destruir as suas almas para que não venha a conhecer o Deus verdadeiro. Presta atenção. Isaías 9 nos fala assim. Vou ler a partir do verso 5. Porque toda a armadura daquele que pelejavam com ruídos e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Esse é o fogo que viria, o fogo do Espírito Santo, que ia queimar o pecado na alma do homem, arder para tirar o pecado do homem. Presta atenção no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, porque ia fazer maravilhas, prodígios, curas, libertações e transformações. Conselheiros, porque ele aconselhou a muitos sair do pecado, do erro, do engano, da ira, da raiva, do ódio, do olho por olho, do dente por dente. Deus forte, porque ia suportar todo o pecado da humanidade na cruz. Olha bem, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então não é o Deus da guerra, não é o Deus que vai desembainhar sua espada. Então ele é o príncipe da paz. Então, meu querido, quando você clama e pede para Deus
desembainhar sua espada e querer destruir alguém. Deus não faz isso. Essa não é a ação de Deus. O Deus que eu prego, essa não é a ação dele. Ele é um Deus da misericórdia. Um Deus a qual, em toda a sua soberania, ele veio e se fez servo. Se fez carne. E muitos hoje não sabem o que é ser servo dentro das igrejas. Muitos não sabem. E também os líderes e pastores, pregadores, não pregam o príncipe da paz. Então, o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas. E vamos confirmando ainda toda essa profecia de Isaías que ia se cumprir em Jesus Cristo, nos seus evangelhos. Em Isaías 16, no seu verso 5, nos fala assim, presta atenção. Porque o trono se firmará em benignidade. Olha, um Deus benigno. E sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apressa em fazer a justiça. Então, fazer a justiça de Deus é fazer a justiça de Deus com misericórdia, com benignidade, longanimidade, com equilíbrio. Então esse é o Deus que ia vir. Era a promessa que já estava profetizado. Então, o Deus que se apresenta, ou o anjo que se apresenta para Maria, estava falando tudo para ela. Mas Maria, o que vai nascer de ti é o Salvador, é o príncipe da paz, o Deus forte que vai suportar o pecado da humanidade. Ele vai ser o conselheiro dos fracos, dos abatidos, dos angustiados, dos oprimidos, dos depressivos. Ele vai aconselhar para que saia da mão dos principados, das potestades e das hostes espirituais da maldade. Basta nós se revestirmos de toda a sua longanimidade ou da sua armadura para que possamos resistir os dias maus. Então veja a diferença do Deus que viria e um Deus que estaria, ou um Deus que esteve atuante no meio do povo de Israel, o Deus da guerra. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós temos que conhecer as Escrituras para não sermos enganados e podemos obter entendimento. Então, para que você possa entender, no versículo 31, voltando a Lucas novamente, presta atenção. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E a profecia também está lá em Isaías 8, 6, João 3, 16. Então presta atenção. E reinará eternamente na casa de Jacó. Porque a promessa já tinha sido feita a Abraão, Isaque e Jacó, José, Moisés, que tudo que eles falavam, que eles ouviam a fonia de Deus, apontava para o futuro.
E eles sabiam no seu íntimo, no seu interior, dentro do seu coração, a esperança que eles tinham que ter, que viria o Salvador. Então, quando você vai ler Hebreus 11, fala lá dos heróis da fé, que tudo aquilo que eles fizeram foi pela fé, mesmo sem o alcançar ela, mas vendo-os ao longe. Eles fizeram tudo aquilo ali pela fé. Então, meu querido, minha querida, quando se comemora ou se tem datas comemorativas, que você não vai buscar um entendimento porque estão comemorando essas datas, que são tantas datas comemorativas, que para cada dia tem uma data que o homem inventou, criou, tentando mudar a glória de Deus para estabelecer a glória do homem só para comércios, para comercializar as coisas. Então presta atenção. Então Jesus não tem nada a ver com o Natal. O Deus que eu prego, o Jesus que eu sirvo, não tem nada a ver com o Natal. Então, quando nós também comemoramos a Páscoa, nós temos que saber também. Temos que entender o porquê da Páscoa, que eu vou estar explicando no próximo vídeo. Mas aqui eu quero falar a respeito do nascimento de Jesus. Então fala assim no versículo 35. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Excelso Supremo, o Pai das misericórdias, o Pai do equilíbrio, do amor, da mansidão, o Pai da bondade, que não imputa pecado do homem nenhum, mas espera que todo homem, em todo lugar, se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, para ser purificado dos seus pecados e lavar suas iniquidades no sangue do Cordeiro, lavar os seus pecados pelo sangue de Jesus. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele só traz a revelação para aqueles que têm desejo também, para aqueles que o buscam, para aqueles que desejam, porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus é tão bom e maravilhoso que nos dá o livre-arbítrio para escolhermos para onde queremos ir. São duas eternidades, uma na escuridão eterna e outra na luz eterna. Então, quando o homem queira se justificar, ele é inexcusável. O homem não pode se justificar diante de Deus. O homem não pode querer viver da sua maneira, do seu viver, do seu querer, dos seus atos e atitudes e achar ainda que vai ter a salvação. Então, meu querido, nós temos um Deus, Jesus, a qual nasceu no mês de março. É só prestar atenção nas Escrituras. Mas hoje não tem esse prazer mais de ensinar. São pregações só para encher o ego.
só para satisfação do bem-estar da raça humana, não ensinando ela que tem que se negar, renunciar às concupiscências carnais deste mundo que vai combater contra a nossa alma, contra o nosso espírito, contra o nosso coração. Então presta atenção. No versículo 35, e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com a sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí veja o que o anjo fala para Maria. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Nada. O desejo de querer a Deus e andar conformidade à sua sã doutrina, o seu ensinamento, está dentro de cada um de nós. Agora, se o livre-arbítrio te leva para a condenação, para o mundanismo, para o desejo deste mundo, Deus não é culpado de nada. Deus não é culpado de nada, meu querido. Então, que o Espírito Santo possa estar elucidando, clareando o seu entendimento, porque eu vou estar dando continuidade a este vídeo. Só para encerrar, versículo 38. Disse então Maria: eis aqui, serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja que ela não pediu o anjo. Deus enviou o anjo para anunciar essas boas novas para ela. Eu não peço o anjo para mim. Eu peço o Espírito Santo. Quem envia o anjo é Deus. Se nos vê em alguma situação de perigo, Deus envia o seu anjo. Então, que o Espírito Santo possa te dar entendimento e abrir o seu coração a cada dia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo conceda graça na sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.